Olá, sejam muito bem-vindos aos Encontros de Pesquisa Clínica. Essa série de encontros patrocinada pela LIBS e o seu programa de incentivo à pesquisa clínica. Nós já estamos no nosso 9º encontro e temos muita coisa para discutir ainda pela frente. Nós vamos acompanhando desde o início, falando sobre a formulação da pesquisa, os aspectos regulatórios, a legislação envolvida, a organização do centro de pesquisa. Já discutimos formatos novos de estudo e hoje temos um tema bastante interessante e bastante complexo. Vamos ver as respostas que os nossos palestrantes vão trazer para nossas perguntas. Vamos falar hoje sobre os desafios na condução de pesquisas inovadoras no Brasil. Vamos estar falando de coisas que parecem, às vezes, até, não para vocês que são acostumados com ciência, mas para o leigo, muitas vezes parecem até ficção científica. Para nos ajudar, como sempre temos aqui, temos 3 palestrantes. Dr. Renato Cunha, professor doutor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Universidade de São Paulo, coordenador da Unidade de Transplante de Medula Óssea e Terapia Celular do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Temos também a doutora Dirce Carraro, pesquisadora principal do Grupo de Genômica e Biologia Molecular, responsável pelo Laboratório de Diagnóstico Genômico do AC Camargo, membro do Conselho Docente e orientadora de pós-graduação da Fundação Antônio Prudente. E também temos o Dr. Luiz Vicente Riso, diretor superintendente de pesquisa do Hospital Albert Einstein. Então, para começar, eu vou pedir para o Renato Cunha conversar com a gente um pouco sobre os desafios de tecnologias muito inovadoras e como é que a gente pode não só fazer pesquisa no Brasil com essas tecnologias, mas até, vamos discutir com ele depois, como é que a gente traz essas tecnologias para o Brasil. Obrigado, Renato. Olá, boa noite. Oi, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. Quero agradecer ao convite da LIBS, através da Jéssica, que fez o contato com a gente, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer uma apresentação sucinta, na verdade, eu acho que é mais para poder trazer um esqueleto daquilo que nós vamos conversar depois, e quero já deixar registrado os meus cumprimentos pela iniciativa. Eu acho que falar daquilo que está relacionado à pesquisa, mas não propriamente do desenvolvimento de novos protocolos, vamos assim dizer, no meu caso, né? Tentar ter uma visão e ter um tal de think out of the box, como os americanos gostam de falar, né? Pensar fora da caixa, para que a gente possa entender um pouco da complexidade e das dificuldades e alternativas que a gente possa ter. Então, o dia a dia de alguém que quer trabalhar, por exemplo, com pesquisa clínica em terapia celular é ter que lidar com essas variáveis aí, né? A gente tem que saber de onde que a célula vem, qual que é a célula que vai ser usada, como ela vai ser alterada ou manipulada, a gente chama isso até de manufatura, para usar um termo bastante próprio daquilo que se faz, qual que é o perfil de paciente, como que essa célula chega até o nosso paciente, e isso é, sim, um desafio de pesquisa clínica, mas que eu vou colocar dentro do universo e do escopo do desafio puramente científico, é fazer com que isso dê certo. Se você tem toda a estrutura à sua disposição, o seu desafio ele é científico, que é o que deveria ser e deveria ocorrer para todos os pesquisadores. Então, você tem que selecionar qual é o seu modelo animal mais adequado, você está trabalhando a nível de bancada, aí você vai chegar até o paciente, você tem que passar por modelos in vitro, modelos in vivo, que podem levar o uso de diversos tipos de animais, por exemplo, né? Tem que ter uma boa correlação, entender o que isso pode te entregar. Mais uma vez, dentro do escopo do universo científico, né? Desenvolvimento de processo, construção de valores. Aqui um exemplo de experimento animal em camundongos, que nós temos que validar para poder desenvolver as células CAR-T, para poder levar isso até o paciente. São células geneticamente modificadas que expressam novos receptores de reconhecimento tumoral. Tudo isso requer uma base translacional muito forte, muito bem fundamentada. Existe uma plataforma de produção. Isso aqui é semelhança. Isso pode demorar 20 dias, 28 dias para ficar pronto. E essa é a sala limpa, né? A famosa sala limpa, que a indústria conhece muito bem para a produção de medicamentos. Isso aqui é adaptada para a produção de células, né? Então, tem vários equipamentos, eu costumo chamar isso aí de linha de produção, porque eu faço uma analogia com a linha de produção dos carros da indústria automobilística,
E se nós entrarmos nessas linhas de produção, embora o modelo que saia dali seja único, os braços mecânicos, a tecnologia e todos os equipamentos colocados, eles são fornecidos por outras indústrias que exploram esse nicho, e isso hoje dentro do universo científico já é bastante claro. Já tem uma gama de indústria, de profissionais e soluções, iniciativas científicas para poder melhorar, digamos assim, a vida do pesquisador. Então, antigamente nós construímos tudo do universo científico, agora você já tem kits, você tem equipamentos automatizados, você já tem todo um portfólio de consumíveis que é oferecido em todos os níveis, não só consumíveis propriamente dito, mas como as máquinas também. Você faz a seleção de tudo isso e cria. Você pode construir, por exemplo, uma Ferrari, um Porsche, um Fusca, um caminhão, e no processamento celular, no caso, mas isso se aplica às medicações de maneira geral, você também pode construir uma plataforma de acordo com a sua necessidade, o seu objetivo. Então, você vai desenhando isso, e isso requer bastante investigação do ponto de vista científico, que é uma plataforma de produção viral de vetores para poder levar ao tratamento. Depois você monta isso como se fosse uma cadeia, um quebra-cabeças, cada etapa te dá uma informação. As agências regulatórias criaram critérios para isso, elas estabeleceram qual é o caminho, digamos assim, que tem que se seguir do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de efetividade mínima, e ao mesmo tempo com um contraponto crítico até que ponto tudo isso é preditivo das ocorrências dentro do universo clínico. Eu vou ter uma reação, uma toxicidade cruzada com a droga ou com a célula desenvolvida que esses modelos talvez não possam prever e que estará presente lá no meu paciente. E tem a outra face da moeda. E aí talvez os cenários mudam de acordo com a característica de cada país, de cada local. Dentro do mesmo país também existe bastante heterogeneidade. Eu acho que o Brasil é o maior exemplo disso, um grande exemplo disso. E aí entra os desafios, digamos, extra-campos, mas que têm um impacto direto naquilo que a gente faz. Dinheiro, financiamento, né? Pesquisa de ponta, principalmente, não se faz pesquisa barata atualmente. Toda essa parafernália que eu acabei de dizer, que facilita a nossa vida, tem um custo, né? Isso não é barato. Recursos humanos, a mudança e novos campos são identificados, novas tecnologias. Há uma necessidade muito grande de que a gente possa construir, vamos dizer assim, formar novas pessoas. Eu mesmo, quando fiz graduação em medicina, não existia carticel. Então, eu fiz medicina para trabalhar numa área que ainda não existia, né? Quer dizer, acabei chegando até o CAR-T. Então, isso é importante de ser discutido, de ser colocado também. A gente tem que ter flexibilidade para se adaptar. As agências regulatórias, que vamos dizer assim, definem as regras do jogo, elas têm dificuldades em acompanhar a necessidade da sociedade, dos nossos pacientes, do desenvolvimento tecnológico. A pesquisa está sempre à frente da agência regulatória, está sempre um passo, 2 passos na frente. Isso pode ser uma zona de conflito, de atrito, mas tem que ser muito bem negociado e trabalhada. No caso específico daquilo que nós fazemos aqui, aí já é aplicada a pesquisa das células CAR-T ou de novas drogas, aí são estruturas próprias para poder construir uma medicação, produzir uma célula. E isso é importante porque pode ter relação com o custo, você pode importar produtos, você pode desenvolver o seu próprio produto. O conceito de pesquisa translacional, ele tem que ser cada vez mais trabalhado no nosso universo. É importantíssimo que a bancada não esteja desconectada da clínica. Essa ponte ela tem que ser fortalecida, e os centros de pesquisa hoje, que fazem as melhores publicações, desenvolvem as tecnologias mais de ponta, se destacam por uma pesquisa translacional muito forte. E uma unidade clínica onde isso possa chegar até os nossos pacientes, não só para que eles sejam bem tratados do ponto de vista de terapêutica, mas que os dados desse local clínico sejam redirecionados, retornados para o pesquisador da bancada translacional, para que isso sirva de substrato para novas terapêuticas e novos tratamentos. Então, é mais para dizer, o desafio que eu vou dizer diretamente ligado ao desenvolvimento tecnológico de uma determinada linha de pesquisa, de um tratamento,
e as dificuldades que estão ao redor, né? Digamos assim, extramuros, financiamento, pessoas, organização, logística, enfim, que eu acho que talvez tenha um impacto tão grande ou talvez até maior na dificuldade que nós temos de estar implementando isso em países como o Brasil, por exemplo, mas também em países como os Estados Unidos, a depender do nível de vanguarda em que se trabalha. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Obrigado. A gente que agradece, Renato. Muito obrigado por sua palestra e mostra muito do que a gente precisa discutir aqui, né? E esse é o espírito do nosso programa de encontros de pesquisa clínica. Eu queria agora ouvir a doutora Dirce Carraro, como eu falei, pesquisadora do Grupo de Genômica e Biologia Molecular do AC Camargo, e vai falar para a gente um pouco sobre dificuldades em se fazer acontecer pesquisas nesse campo. Doutora Dirce, obrigado pela presença. Aberto agora? Vocês já estão vendo minha tela? Perfeito. Então, eu também gostaria de começar agradecendo, né, o convite, é um prazer enorme estar aqui nesse encontro, e acho que eu vou falar um pouquinho, Luiz, de perfis genômicos e biópsias líquidas, que você vai ver que a gente nem tem tanto desafio mais. Eu vou contar um pouquinho, esses dois elementos são extremamente importantes hoje na prática da oncologia personalizada que a gente já faz no Brasil. E acho que o que a gente precisa é contar que a gente já faz e, quem sabe, assumir outras partes desse tratamento, que é manter os testes genéticos aqui, quem sabe alguma coisa a mais, porque a gente já tem esse know-how, nós somos muito fortes em genômica, o Brasil como um todo, eu acredito, até por conta do projeto Xilela, que aconteceu aqui e teve um impacto muito grande na formação de genômica aqui no Brasil. Mas então, falando um pouquinho de oncologia personalizada, só trazendo assim, é um modelo de cuidado oncológico baseado nas características genéticas e moleculares, tanto do paciente quanto da doença. E aí eu lembrei, enquanto o Renato conversava, que quando eu comecei a fazer genômica, eu nunca imaginava, foi uma coisa muito maravilhosa para mim, saber que hoje a genômica ela é utilizada na clínica, na definição clínica, né? Porque a gente sai um pouco da bancada de descoberta e entra na bancada de aplicação clínica. Então, é uma coisa muito compensadora. Então, o que quer dizer esse conceito? É pensar num grupo de pacientes que tinham o mesmo diagnóstico, a mesma prescrição terapêutica, por conta, identificando essas informações genéticas, ele pode ser estratificado em subgrupos de paciente, aquele que tem uma marca X no tumor dele, ele vai ter benefício de tratamento A, de tratamento D, a outra marca, de tratamento C, e aqueles que não têm marca nenhuma, que levam ao benefício diferenciado, ficam no tratamento padrão. Então, é uma forma de estratificar paciente para receber um tratamento um pouco mais ajustado e com mais risco, com mais chance, desculpa, de sobrevida, de tratamento mais eficiente. E o que está por trás disso? Por trás disso está uma pesquisa básica, uma modificação que a gente teve no próprio sequenciamento, né? Que ele mudou, saiu daquele sequenciamento que era muito mais caro, que é o sequenciamento capilar, para um sequenciamento muito mais rápido, com uma queda significativa no custo desse sequenciamento. Isso ele desencadeou o quê? Aumento no número de genomas sequenciados. Aí a parte importante. Banco de dados genômicos é uma coisa extremamente importante. Esses dados todos depositados em bancos públicos, eles ajudaram muito, esse aumento do dado genômico, a fomentar, né, a contribuir com o conhecimento dos genes de predisposição, das variantes, né, da interpretação dessas variantes, do repertório genético do próprio tumor, quais os genes que estavam ativados, quais os genes que estavam inativados, e as vias genéticas ativadas e inativadas, e, por sua vez, impulsionando o desenho de terapias. Hoje, as empresas, elas se dedicam, as farmacêuticas, muito em gerar terapias desenhadas para bloquear as vias ativadas e restaurar as vias inativadas. No entanto, que para receber esses medicamentos, é importante fazer a caracterização genômica das doenças, dos tumores, né? E isso, ele acaba retroalimentando essa engrenagem. Então, dado genômico é uma coisa
extremamente importante. Ela traz conhecimento, estratégia, inovação. Aí, assim, quais os tipos de testes que a gente faz hoje na oncologia personalizada? Que ela já está sendo utilizada e praticada no Brasil. A gente tem aqueles testes que faz tanto no paciente, como os testes que a gente faz no DNA do tumor, né? Então, os testes genéticos que a gente vê variantes em genes de predisposição ao câncer, aquelas que aumentam o risco de desenvolver, e que o médico, com essa informação, ele pode estabelecer condutas clínicas, né, para prevenir, para reduzir o risco de aparecer e até de diagnóstico precoce. E hoje tem essas mesmas alterações, elas podem também estar associadas com sensibilidade a essas terapias desenhadas, né? Em relação à variante de farmacogenômica, que são variantes que hoje já se conhece, que estão associados com metabolização de droga, e alguns indivíduos portadores de alguma variante que não metaboliza bem essa droga pode desenvolver riscos de toxicidade alta. Então, isso é meio tímido em oncologia, mas ele já começa a fazer uso e ter uma importância clínica grande. E os perfis genômicos que a gente analisa, né, para detectar alteração de relevância clínica, e a biópsia líquida para detectar a presença de DNA tumoral, né, em fluidos corpóreos, e o mais utilizado hoje é plasma. Isso trouxe melhorias significativas, né, no monitoramento de paciente, de resposta. Então, em relação ao perfil genômico, a gente tem uma série de perfis, a gente precisa sempre da presença do patologista, então essa interação ela é muito importante para aferir a quantidade de tumor que tem naquela amostra, e a gente tem desde aqueles painéis que vê regiões específicas dentro do gene, né, que existe só para mutações relevantes, estão em regiões bem específicas, então são painéis muito simples de ser aplicado, no Brasil a gente já faz há muito tempo, como esses painéis de genes completos, onde a gente precisa analisar o gene inteiro, que ele traz informação relevante, painéis mais amplos, onde vê outras alterações genômicas, não só essas mutações pontuais, que a gente chama dentro do gene, e aqueles painéis abrangentes, que vê, além dessas informações atuais, ele vê outros mecanismos defectivos ou ativados na célula, e isso é muito importante na hora da definição clínica. E, por exemplo, em países mais desenvolvidos, na verdade, a maior parte dos testes são esses painéis genômicos mais amplos, mas ele não necessariamente todos os pacientes vão ter vantagens. Esses painéis são bastante caros, né? Conforme a gente vai aumentando o tamanho desses painéis, a gente aumenta a complexidade tanto em realizar, como analisar, interpretar, e, obviamente, tem um aumento de custo, né, envolvido. Então, hoje, os painéis genômicos, eles são muito importantes, né, para o diagnóstico, para prescrever uma terapia direcionada, uma imunoterapia. Ele amplia as possibilidades terapêuticas daquele paciente. Para estudo clínico, acha uma alteração e tem algum estudo clínico aberto para prognóstico e diagnóstico. Já a biópsia líquida, acho que tem um conceito que é bastante interessante aqui, que o câncer ele é uma doença genética, mas ele é resultado de um processo evolutivo de acúmulo de mutação. Então, isso vai ativando alguns genes, inativando-os, e essa arquitetura genômica, ela é alterável ao longo do processo de desenvolvimento e progressão. E isso, o resultado disso é uma entidade genética muito heterogênea. E é o grande motivo porque a gente tem tanta falha de tratamento aí, né? E desenvolvimento de resistência. E nesse ponto, a biópsia líquida, que é essa possibilidade de avaliar esse DNA, que hoje já tem metodologia para isso também, que está internalizada em todos os laboratórios, né, e centros de pesquisa aqui do Brasil, a gente consegue capturar essas alterações da arquitetura genômica via avaliando esse DNA que está livre no plasma de paciente com câncer. Isso tem contribuído muito para mecanismos de resistência e tudo mais. Então, qual que é a aplicação disso hoje na clínica?
Também o uso de diagnóstico complementar, aquele que precisa identificar uma mutação para que aquele paciente possa receber a prescrição de uma terapia direcionada, já tem até aprovação no FDA. Nós, no laboratório, tem várias empresas que já contratam, né, farmas que contratam esse tipo de avaliação como diagnóstico, e também pelo fato da gente conseguir comparar, monitorar o paciente, não só com essas mutações que vão levar à prescrição de uma terapia, mas analisar qualquer marca tumoral, que a gente consiga uma marca muito precisa e muito específica, e a gente consegue avaliar se aquela marca está diminuindo ou está aumentando, e com isso complementar muito a monitorização desse paciente, da resposta. Então, realmente, eu diria que o câncer, assim, o tratamento do câncer, ele mudou muito dentro dessa área de oncologia personalizada. E contar um pouquinho assim, como que a gente faz isso, desde transferindo, né, as ferramentas genômicas para personalização do tratamento, já desde 2010, no AC Camargo. Então, a gente, desde usando, na verdade, nós temos duas divisões nesse laboratório, uma que é a germinativa e outra tumoral. Ela está em laranja, e a germinativa e a tumoral está verde. Mas o que essa linha do tempo ela mostra são os avanços que a gente teve. Então, a gente conseguiu, assim, quase que vivenciar esses avanços, né? Eu acho que até nessa curva teve várias inovações pelo fato de ter o conceito e a capacitação. Capacitação é uma coisa importante, e está muito interagindo muito com as necessidades, por exemplo, com os clínicos dentro de um centro de câncer. Isso ajuda muito na inovação e na implementação de tecnologias de ponta. Então, a gente sai fazendo as avaliações em sequenciadores que nem eram NGS, desde 2010, só em 2014 nós começamos a usar na clínica o NGS. Isso tanto nos painéis de genes hereditários, como nos painéis que a gente chama para avaliação de mutação específica para guiar terapia dirigida. E isso é uma área que tem aumentado muito. A gente tem painel customizado, até hoje a gente usa esse painel customizado na clínica, são testes muito mais em conta, então dentro da realidade brasileira, ainda é muito aplicado, porque eu já ouvi falar, assim, tem gente que fala, essa análise mais focada, ela vai ser substituída por esses grandes painéis. Isso não é verdade na realização do Brasil. Nós temos os grandes painéis também. Isso, a gente tem muito paciente que ele precisa ter uma informação muito específica de qual a mutação que tem o tumor dele para tomar uma decisão terapêutica com as terapias que estão disponíveis para aquele paciente. Então, eu acho que o portfólio de testes genômicos no Brasil, ele tem que ser um portfólio para atender todo o tipo de paciente que nós temos no Brasil, que é um pouco diferente do que a gente tem nos Estados Unidos. Como que a gente funciona, que eu acho que é uma estrutura muito importante. Primeiro, é essa pesquisa básica e aplicada junto. Como na verdade, o meu laboratório, eu tenho um laboratório que trabalha muito em sinergia, o próprio laboratório onde a gente faz as descobertas genômicas com o laboratório de diagnóstico genômico. Isso, no meu ponto de vista, e já está muito claro dentro da nossa instituição, que isso é fundamental. Interação com patologia, oncogenética, oncologia clínica e hematologia. Formação de tumor board molecular. Hoje, em todo centro de câncer tem que ter um tumor board molecular, porque hoje a genômica está nas decisões clínicas. E ter essa interação da pesquisa básica translacional com todos os departamentos, que nós temos o centro de referência, e com isso a gente conseguir capturar qual a necessidade dentro de todos os centros de referência no tratamento e na personalização do tratamento do câncer, para que a gente venha e possa ajudar. Então, acho que essa interação ela é fundamental para ter sucesso na inovação e implementação.
E a gente fica aqui com vários desafios, né, do presente e do futuro, alto custo de terapia, o que a gente pode fazer, né, para aumentar o acesso, essa política de proteção de dados é uma coisa super importante, mas eu acho que eu tentei mostrar a importância da gente ter dados. São os dados genômicos que vão conduzir as pesquisas, vão desenvolver as terapias, a gente precisa disso. Então, e não só em pesquisa, o Brasil ele controla muito isso, pede para ter os dados, qualquer pesquisa internacional que a gente faça, a gente precisa garantir que os dados venham no Brasil, mas não acontece isso com os testes genômicos realizados no diagnóstico. E é uma preocupação, o Brasil ele precisaria disso, nem que fosse para ter, organizar e disponibilizar. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que sentar, difícil, mas tem que sentar de forma multidisciplinar. Cobertura de testes, tentar fazer os testes mais em conta para aumentar um pouco, né, o acesso, biópsia líquida vai ter a médio prazo e longo prazo muita aplicação e várias outras coisas. Acho que eu vou deixar um pouquinho para as perguntas, Luiz. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora Dias. E, então, parafraseando um pouquinho o Renato, né, quando eu me formei na faculdade, não tinha nada disso. Né? Nada disso existia. E quando se descobriu o genoma humano, quando ele foi descrito, enfim, ficou a sensação de que a gente ali saberia as respostas dos problemas de cada um de nós. E aí, depois evoluindo um pouco mais, acompanhando o desenvolvimento, principalmente do tratamento oncológico, eu me deparei com uma surpresa pessoal, vou abrir para vocês aqui, foi o dia que eu descobri que quando a gente olhava, minha cabeça estava ainda programada para aquela coisa de que aquela pessoa teria um tumor específico. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem tanto assim, aquela pessoa tem um tumor específico, mas aquele tumor também é diferente do mesmo tumor, entre aspas, que outra pessoa parecida pode ter por conta de sua característica genética. Então, o quanto que a genômica já avançou e trouxe mudanças para a nossa realidade. E agora, a gente vai conversar com o Dr. Luiz Vicente Riso, como eu falei, diretor superintendente de pesquisa do Hospital Albert Einstein, porque a gente quer saber qual o desafio de implantar pesquisa. A gente já discutiu em outros encontros aqui a importância de que os centros de pesquisa estejam dentro de instituições. A doutora Dias chamou bastante atenção disso, desse acoplamento entre a pesquisa e o tratamento e o dia a dia das instituições de saúde, mas o doutor Riso pode falar um pouco mais sobre uma estrutura desenhada para fazer pesquisa dentro de um hospital privado. Doutor Riso, obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao honroso convite da LIBS, agradecer a você, Luiz, pela mediação da nossa conversa e agradecer ao professor Renato e à professora Dias pelas excelentes apresentações antes de mim. Eu vou enveredar por uma questão que é mais burocrática, né? Eu continuo fazendo pesquisa, mas virei um grande empurrador de papel como diretor agora, já há 12 anos no Einstein, né? Essa questão da genômica, Luiz, me lembra um cartoon que eu vi, eu morava nos Estados Unidos ainda, logo que saiu o primeiro mapeamento do genoma, lá no longínquo 2003. Né? É um cartão que saiu no Washington Post, que é muito bonitinho. Então, você tem assim, um senhor, que a gente entende que é Deus, né? Assim, pelo tipo, né? Uma bata, uma barba grande assim, e ele está jogando uma dupla hélice de DNA na cabeça de um boneco, que está com a cabeça rebatida assim, e vê um anjo todo descabelado, muito preocupado, e fala assim, Senhor, nós temos um problema, né? Ele fala, qual é o problema? Um homem quebrou o código genético. Ele falou, fica tranquilo, meu filho, que o segredo está no barro. Né? Então, a gente tem um pouco dessa questão do que a gente chama de ciência de fronteira e quão importante é, e aí o Renato trouxe a questão das CAR-T cells, que sem dúvida são uma revolução no tratamento, principalmente dos tumores não sólidos, mas muito rapidamente avançando também para tumores sólidos, né? Sejam como CAR-T cells, sejam como TILs modificados.
A professora Dirce também trouxe a questão da biópsia líquida, o diagnóstico, essa coisa que você trouxe de importância das particularidades de um tumor individual. Né? Todas essas coisas nos remetem à pesquisa de ponta, né? Que é o que a gente busca fazer. Né? No Einstein, há anos que a gente tem uma frase que é assim, não existe um grande centro médico no mundo que não seja um grande centro de ensino e pesquisa. Né? Se eu perguntar para qualquer pessoa de vocês ou as pessoas que estão na audiência, pensa qual é o maior centro médico que você conhece. Eu te garanto que em 100% das vezes essa pessoa pensou num centro que desenvolve ensino e pesquisa de qualidade. E tem uma razão para isso, né? E a gente vai pegar, por exemplo, o MD Anderson Cancer Center, né? Que é ou o primeiro ou o segundo, dependendo de onde eles estão, com o Sloan Memorial no ranking da Newsweek, né? Mas é, sem dúvida, o maior centro integrado de câncer do mundo, né? E o que o MD Anderson faz, que é inventado no MD Anderson, em termos de tratamento de câncer, é menos do que 2%. Né? Aí você fala assim, bom, então qual é a importância da pesquisa? A importância da pesquisa é que, a hora que você está pesquisando alguma coisa, você está inevitavelmente procurando coisas novas. E você traz para o seu paciente o que há de mais novo, que pode ser o que você está fazendo. Então, no caso do MD Anderson, 2% dos tratamentos que eles empregam lá são criados no MD Anderson, mas os outros 98%, quase com certeza, estão na fronteira do conhecimento, porque para produzir esses 2%, você precisou pesquisar os outros 98%. Né? Então, essa máxima de que não é possível fazer pesquisa de ponta sem fazer assistência de ponta, sem fazer pesquisa de ponta, sem fazer ensino de ponta, formação de pessoal, como aludiu o professor Renato, mas também a professora Dirce, ela é verdadeira. Né? E eu volto a perguntar a todo mundo que está aí na audiência, pensa no maior centro médico que você conhece, e eu te garanto que ele tem ensino e pesquisa. Então, o nosso desafio no Brasil, no caso do Einstein particularmente, é desenvolver pesquisa numa estrutura que é voltada basicamente para custear e entender a pesquisa em instituições públicas. Mais de 90% do que se faz em pesquisa no Brasil, em qualquer área, é feito em instituições públicas. E nós nos deparamos com 3 níveis de problemas. O primeiro problema é um problema educacional. O Brasil ensina mal ciência. E isso é muito triste, porque não é difícil ensinar ciência. Né? O Instituto Weizmann, em Israel, tem um programa para ensinar crianças com menos de 6 anos de idade, para ensinar ciência para crianças de menos de 6 anos de idade, que é espetacular. Ele necessita de uma balança, uma régua ou uma fita métrica, e as crianças trazem coisas de casa, porque, na realidade, pesquisar, principalmente na nossa área, na área de biociências, é medir coisas, na verdade. Né? Então, se você ensina uma criança a pesar um saco de arroz, a pesar um saco de feijão, depois estudar a densidade e tal, você não precisa de muito dinheiro, mas a gente ensina mal ciência. Né? Meus filhos tiveram a sorte de estudar em excelentes escolas no Brasil, mas nenhuma delas ensinava ciência do jeito que eu gostaria, do jeito que é importante ensinar, do jeito que você vê em países onde a ciência realmente funciona. Né? Então, aí, não nos deixam mentir, na hora que a água bateu no joelho, né, os países que produziram as vacinas foram justamente aqueles nos quais as ciências são estudadas e são privilegiadas. Então, a gente tem um problema educacional primário muito importante. A gente não estimula as nossas crianças a aprenderem ciência. E isso é ruim. E é uma pena, porque a ciência e a criança têm tudo a ver. Né? A criança é inevitavelmente um ser questionador. Né? Ela questiona tudo, ela questiona a cor do céu, ela questiona a temperatura da água. Então, você perder a oportunidade no ensino primário de atrair isto é um grande problema para o Brasil, e nós sofremos a consequência disso depois, na hora que tentamos formar um grande centro. Né? Porque o pool de pessoas interessadas em ciência é pequeno. Para você ter uma ideia, um estudo realizado há 4 anos atrás pela FAPESP, né? Através do Datafolha, é bem verdade que pela margem de erro da Datafolha, eu sou o Jorge Clooney, mas uma pesquisa realizada pelo Datafolha na saída dos metrôs aqui em São Paulo mostrou que apenas 2% dos adolescentes entre 15 e 18 anos de idade tinham alguma ideia de que talvez ciência fosse uma atividade legal para eles fazerem a vida inteira.
né? Então, isso é muito ruim numa fase onde a ciência está no coração, está quase que embutida no nosso DNA social, né? Depois, nós temos um problema importante na nossa pós-graduação, né? A pós-graduação no Brasil cresceu, ela tem valores muito importantes, ela melhorou imensamente, né? Eu provavelmente sou um dos mais velhos aqui nesta mesa, então a pós-graduação de 40 anos atrás era muito diferente. Mas ela evoluiu pouco, eu acho, para se acomodar a coisas como carticel, biópsia líquida, né? Então, a gente ainda tem sistemas de mensuração de pós-graduação no Brasil que não são apropriados. E, consequentemente, você acaba formando pessoas de uma maneira pouco apropriada. E nós vimos aí, novamente, né, a pandemia tem mostrado um monte de coisas que a gente já deveria saber, que uma quantidade enorme de pessoas com pós-graduação formal em grandes universidades do país, ou seja, fulano tem um doutorado por uma universidade de ponta, são incapazes de entender um estudo clínico duplo cego randomizado, né? Pelas coisas que essas pessoas propunham em termos de tratamentos e em termos de possibilidade para abordar a questão da infecção pelo SARS-CoV-2. E são todas pessoas, como eu disse, qualificadas, que estudaram em grandes pós-graduações. Temos um problema no nível primário, temos um problema no último nível, né? Nós temos um problema também de gestão, né? A gestão da ciência no Brasil, ela é ordinariamente feita quase como uma atividade colateral. A hora que você olha, principalmente as instituições públicas, um indivíduo passa, e aí vocês me perdoem novamente, porque eu sou velho, né? Então, essa coisa de ficar o tempo inteiro falando no feminino e no masculino é complicado para mim, né? A gente usa antigamente a gente aprendia o português que quando você não sabia o que era, você botava no masculino. Então vai assim, né? Um indivíduo vai a chefe de um departamento, muitas vezes não porque ele quer chefiar o departamento, mas porque ele quer ser o diretor do instituto e depois o reitor, ou qualquer outra coisa equivalente dentro da estrutura organizacional da sua unidade, né? Quando, na realidade, quando você assume um cargo de gestão, você está a serviço das pessoas que estão neste departamento que você dirige, né? E a gente tem esta dificuldade de entender isso no Brasil, em grande parte pela maneira como a carreira acadêmica, principalmente a carreira acadêmica pública, está desenhada, né? Então, fulano chega a chefe do departamento, ele já está pensando em ser chefe do instituto, ou da faculdade, ou da unidade, e depois ser reitor, ou diretor, ou presidente, do que lá que seja, né? E não é incomum que uma pessoa, ao assumir um cargo de direção no Brasil, melhore o seu currículo, né? O que é não visto em nenhum outro lugar do mundo, porque o que aconteceu comigo, eu posso dizer isso com grande tranquilidade, quando eu saí da USP para vir para o Einstein em 2008, né, eu publicava cerca de 12 trabalhos por ano, com bom impacto e tal. O ano passado eu publiquei 2, fiquei muito feliz, né? E é o normal, porque você está se dedicando para que outras pessoas possam publicar, né? E vou usar os nossos números. Quando eu cheguei aqui, nós publicávamos 60 trabalhos por ano. O ano passado, nós publicamos 854 em revistas indexadas. Então, eu prejudiquei a minha formação a serviço de permitir que outras pessoas pudessem, então, melhorar a sua produção. E é isto que é gestão de pesquisa, é você trabalhar para que a pesquisa, em geral, na sua instituição melhore, e a gente tem uma dificuldade com isso, né? Tem uma questão de pesquisa, de gestão de recursos, gestão de pessoal e tudo mais. A gente também tem uma questão que cabe ao gestor, né? E que, novamente, poucas vezes é abraçada pelos gestores no Brasil, que é a questão de destrinchar o emaranhado regulatório, né? Então, o emaranhado regulatório básico, como, por exemplo, aquele que está associado às agências de fomento, então, na prestação de contas de projetos de pesquisa, o emaranhado que diz respeito à apropriação de propriedade intelectual, o emaranhado que diz respeito à aprovação do seu trabalho, seja na Anvisa, seja na Conep, seja nas duas instituições. Isto é parte da gestão de pesquisa. Não deveria estar na carga do nosso pesquisador a preocupação com estes detalhes.
É isto que um gestor faz. Então, a questão da gestão geral e a questão da gestão do emaranhado, elas têm que estar embutidas, e esta é uma grande dificuldade, porque na maior parte das vezes não é isto que você vê. E cabe ao pesquisador na ponta lidar com isto por conta própria. No Einstein, nós criamos uma divisão chamada Núcleo de Apoio ao Pesquisador, que toma conta de todas essas coisas, porque o que o pesquisador tem que fazer é pesquisar. Mas é uma dificuldade isto na maior parte das instituições, né? E, consequentemente, a gestão do dinheiro acaba sendo ruim, porque o pesquisador gasta tempo com coisas que ele não deveria fazer e, portanto, o seu salário está mal aplicado. O pesquisador faz pesquisa. Se ele tem 12 horas na instituição, que ele as use para fazer pesquisa e não para preencher planilha de onde foi gasto o dinheiro para comprar qualquer reagente ou para resolver problemas regulatórios referentes à Anvisa e à Conep. Então, é importante que isto é um grande desafio. Não é um desafio na maior parte das instituições internacionais, porque elas tratam da mesma maneira que nós buscamos trazer aqui. Eu costumo dizer que o que resolve o problema não é dinheiro, é solução, né? Eu sou alergista e imunologista. Se você tiver um paciente com dermatite atópica, esfregar dinheiro nele não vai fazer com que a dermatite vá embora. Agora, se você fizer um bom diagnóstico, né, e for um paciente com um score acima de 40, por exemplo, ele pode ser candidato a utilizar o bloqueador da cadeia alfa de L4 e L13, o famoso dupilumab, né? E aí sim, isto custa dinheiro, mas você precisa fazer o diagnóstico correto, ter certeza que é esta a melhor medicação para esse paciente, né? Então, o que resolve problema é solução. A solução pode custar dinheiro. E aí eu venho ao último problema. Então, falamos de educação, falamos de gestão. O último problema para fazer pesquisa de ponta no Brasil é financiamento, né? E por que eu deixei por último? Porque se você não resolver o problema educacional, se você não resolver o problema gerencial, qualquer dinheiro que se ponha será inevitavelmente mal gasto. Nós vimos este exemplo, por exemplo, no programa Ciências Sem Fronteira, né? Foi um dinheiro que, na sua grande maioria, foi desperdiçado. Teve algum sucesso, mas foi desperdiçado. Por quê? Porque não havia uma solução em mente. O financiamento para pesquisa no Brasil, infelizmente, é deficiente, mas ele só será útil se resolvermos as questões educacionais e de gestão. Obviamente, a gente tem, como em qualquer país, a questão do financiamento público e do financiamento privado. Por questões de legislação, é muito difícil comparar o financiamento privado em países com legislações diferentes. Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, e o Brasil, né? A legislação para doações para pesquisa nos Estados Unidos é muito mais benéfica do que ela é no Brasil. Em alguns casos, dependendo do tipo de doação, você pode abater do seu imposto de renda devido até 100% de uma doação feita para a pesquisa. Aqui no Brasil, isto varia entre 4% e 8%, na melhor das hipóteses, dependendo de como você enquadra. Então, é muito difícil comparar o que é doar nos Estados Unidos do que é doar no Brasil. Muitas vezes o fulano está doando nos Estados Unidos, mas ele não está doando de verdade, ele está se livrando do fisco e arranjando um jeito de ter o seu nome num prédio bem bacana numa universidade, que também muitas vezes, como garantiu ao ex-presidente americano, garante um lugarzinho para o seu filho, né? Mesmo sem ele ter um SAT lá que seja essas coisas, né? Então, aqui, isto não é possível. Quando um fulano faz uma doação no Brasil, e o Einstein, felizmente, tem sido muito bem sucedido em receber doações de pessoas individuais, de empresas, ela é uma doação quase que verdadeira, no sentido que o indivíduo não obtém nenhuma vantagem financial a esse respeito. E este é um problema, né? E eu gostaria de conclamar todo mundo que está nos ouvindo a trabalhar junto aos seus representantes, né, aquelas pessoas que a gente vota nelas de 4 em 4 anos e depois se esquece, né, para que eles possam, então, também ser grandes arautos da ciência nos órgãos legislativos e executivos do país. Se a gente tivesse uma legislação mais amigável, talvez nós tivéssemos mais doação vinda do serviço privado, a despeito de que a pandemia mostrou aí que grandes conglomerados podem ajudar, assim como fez a JBS, assim como está fazendo o Itaú e outras companhias no projeto Todos pela Ciência, né? Todos pela Saúde, perdão. Mas o que a gente pode comparar é o financiamento público.
E, obviamente, aí você tem que olhar na porcentagem do PIB, porque não é razoável comparar o Brasil, que tem um PIB X, com a Índia, que tem um PIB 1000X, né? Então, quando a gente olha a porcentagem do PIB destinado à pesquisa no Brasil, ela gira em torno de 0,9% a 1,4%, dependendo do ano, né? Isto é muito pouco comparado mesmo com países como o Chile, que gasta 2,3% a 2,5%, né? Seria uma porção mais interessante. É óbvio que você tem outros países que chegam a gastar 10% do seu produto interno bruto, mas aí a gente está falando de, geralmente, países, cidades-estado, como, por exemplo, Singapura, né? Quando a gente olha o gasto no Brasil, ele é, sem dúvida, pequeno. Não há nenhuma maneira de referenciar o gasto público no Brasil com pesquisa como sendo insuficiente. Mas, apesar de insuficiente, ele consegue produzir centros de excelência, como, por exemplo, o que o professor Renato e o que a professora Dirce representam, né? Ou seja, com esse dinheiro que nós temos, se ele for gerido, distribuído de uma forma um pouco mais inteligente, talvez nós possamos dar um passo à frente. Então, para encerrar minha apresentação, voltando aqui aos 3 tópicos que eu levantei, os grandes desafios para a pesquisa de ponta no Brasil. Educação, aquela primária lá atrás, no ensino fundamental, que traz o interesse das crianças para que elas se mantenham interessadas em pesquisa durante a sua vida, e a gente possa chegar aos 15, 16, 17 anos e ver uma pesquisa que diga que 10, 15% das crianças gostariam de trabalhar em pesquisa. É qualquer pesquisa, não é pesquisa biomédica, né? A questão da gestão, seja ela gestão geral, como eu falei, seja a gestão do emaranhado regulatório, e, finalmente, as questões do parco financiamento público e da quase inexistência de financiamento privado, né? Se conseguíssemos resolver ao menos uma dessas, e eu insisto, a ordem inicial é educação. Este é o primeiro lugar. Se queremos melhorar a ciência no país, precisamos começar no ensino fundamental. Podemos almejar coisas maiores, né? E, quem sabe, numa pandemia daqui a 100 anos ou daqui a 50 anos, nós podemos ter aqui a produção da vacina que vai resolver o problema e não em nenhum outro lugar. Novamente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua mediação e estou à disposição de vocês para o que vier daí para frente. Nós que agradecemos, doutor Luiz, e agora eu vou convidar nossos 3 panelistas a debater alguns assuntos e responder algumas perguntas que chegaram pela internet. E eu vou me arriscar aqui a fazer algumas provocações também, porque depois de tudo que eu vi, estou aprendendo, também fiquei com algumas dúvidas que eu acho que a gente pode ser interessante para outras pessoas. Vou começar com a doutora Dirce, afinal de contas, ladies first. Vamos começar com ela. E uma coisa que veio na cabeça na fala dela foi a questão dos dados recolhidos tanto na pesquisa clínica, quanto, como muito bem a doutora Dirce falou, nos exames diagnósticos feitos fora do Brasil, né? Além disso, eu vou aproveitar e estender isso, porque esse é um assunto que me preocupa muito, ou seja, a minha sensação é de que daqui a pouco nós vamos ter outros países conhecendo geneticamente a nossa população melhor do que a gente. E quando a solução de um problema clínico qualquer aparecer for um tratamento que utilize, enfim, uma informação genética, alguém vai estar vendendo para a gente essa solução e não somos nós fazendo solução para o nosso povo. Isso me incomoda muito. E alguém já colocou um outro sal aqui na pergunta que veio de fora, dizendo o seguinte: onde entra a Lei Geral de Proteção dos Dados nessa confusão toda, né? Ou seja, se a gente tem algum arcabouço que proteja os nossos pacientes e nossos voluntários de pesquisa, e também como é que a gente pode avançar nessa conversa que a senhora já propôs no início, doutora Dirce. A gente tem que sentar para conversar sobre essa questão dos dados, né? Obrigada pela pergunta. Realmente, eu acho, a primeira coisa é assim, todo mundo precisa de dado, então eu sou totalmente a favor da divulgação, seguindo as regras que eu acho que o próprio CONEP, quando a gente pensa em pesquisa, é importante você ter o termo de consentimento livre e esclarecido das pessoas que você vai usar alguma informação, pode ser dado genômico, pode ser qualquer dado de saúde, dado da pessoa.
Então, é importante. No entanto, com uma regulamentação mais fácil de ser cumprida, a gente vai conseguir proteger o paciente, claro, mas a informação genética, ela é super importante para a gente avançar. Aí, quando você fala, eu não acho que a gente precisa ficar com a informação aqui no Brasil e deixá-la escondida. Talvez, eu não tenho a resposta para a sua pergunta, mas eu só acho que, uma vez que a gente participa de, por exemplo, o projeto Consórcio Internacional, é importante a gente participar, porque hoje, com o dinheiro que a gente tem, e nem vou falar só o dinheiro, mas hoje, para a gente entender esses padrões e conseguir tirar dado útil disso, dessas variações tão grandes que tem tanto no indivíduo como no câncer, você precisa de um N muito grande. Então, é super importante a gente participar, mas a gente tem que ter a garantia de que esses dados voltem e que a gente consiga manter esses dados no Brasil. No meu ponto de vista, isso é extremamente importante. Em relação aos diagnósticos que são feitos e que são perfis genômicos bastante amplos, eu acho que a gente tem que se preocupar. É óbvio que o paciente, em primeiro lugar, ele teve o diagnóstico, ele recebeu o diagnóstico. No entanto, aquele dado, ele pode voltar para o Brasil e, desde que a gente tenha uma gestão, e eu acho que isso a gente vai ter que sentar no sentido, porque isso também é caro, talvez nós, a Secamar, todas as instituições, todo mundo que produz dados, será que valeria a pena todo mundo sentar e falar como que a gente vai organizar isso para estar disponível, talvez não só para o brasileiro, mas para a gente conseguir utilizar esses dados estruturados em benefício da saúde? Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso sim, e esses dados têm que voltar no Brasil. Nesse momento, talvez a gente não consiga ser nós os únicos que vamos trabalhar, e nem acho que precisa ser isso, mas a gente tem que ter isso aqui aberto para todo mundo para trabalhar. Então, a lei de proteção de dados brasileira, ela tem que proteger o indivíduo, mas ela não pode em detrimento do crescimento da sociedade, entendeu? Então, são duas coisas que a gente tem que equilibrar aí. Eu não tenho a solução, mas eu acho que a gente tem que discutir. Então, mas a gente tem que ser nacionalista em alguns aspectos, eu acho, mais para crescimento, né, para a gente melhorar a sociedade no Brasil. Eu acho que a gente tem um exemplo disso, na minha opinião, que é justamente esse consórcio internacional que está coletando os dados de sequenciamento genético do coronavírus no mundo inteiro e permitindo, inclusive, o diagnóstico dessas variantes de maneira tão rápida e principalmente colaborativo, ou seja, cada centro que faz um sequenciamento posta, talvez alguns não saibam, mas esses dados são colocados de maneira disponível na internet, né? Está aberto, enfim, num banco de dados aberto, organizado para acompanhar o sequenciamento genético do SARS-CoV-2. E parte da fala que você falou agora, eu disse, me remeteu ao discurso do atual presidente Joe Biden na sessão do ASCO, da Associação Americana de Oncologia Clínica, onde ele falou sobre o projeto Moonshot do National Cancer Institute, onde a ideia era que se fizessem grandes bancos de dados para coletar informações sobre tratamento, sobre tumores, inclusive dados patológicos e, acredito eu, também dados genéticos para que sejam compartilhados e possam gerar novidades. Agora, eu queria pedir para o Renato para conversar um pouquinho com a gente sobre uma coisa importante. Essa coisa de fazer pesquisa de CAR-T-cell, que ele movimenta no sentido físico, né? Material de um lado para o outro. Como é que isso funciona no dia a dia? Quais são as barreiras que existem para esse tráfego de material, esse trânsito, algumas vezes até internacional, de material, que é um negócio que todo mundo já sabe, que tem bastante limitação e bastante regulação em cima? Ô, Luiz, pergunta muito boa, obrigado. Só um comentáriozinho em relação ao que vocês estavam falando, eu acho que a Diz colocou muito bem que a proteção dos dados não deve ser em detrimento também do desenvolvimento social. E tem um dado que a gente esquece de proteger, que o Brasil negligencia, e que, na forma de entender, ele é fundamental, que é o dado da propriedade intelectual. É inadmissível que no Brasil a gente gaste 10 anos para registrar uma patente. Então, a gente não pode falar de desenvolvimento científico
de formação de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, e o pesquisador simplesmente não conseguir registrar o produto do seu trabalho, ou quando ele registra, ele já não tem mais nenhuma necessidade, já está obsoleto em relação àquilo que a gente tem. Então, essa é um gargalo que tem que entrar nessa discussão de forma bastante importante. Bom, em relação às barreiras, né, sem dúvida nenhuma, o produto da terapia celular, ele é perecível e ele precisa ser transportado em baixas temperaturas, em gelo seco, né, e isso traz problemas e dificuldades e implicações. Então, o transporte, ele é feito semelhante ao que acontece com o sangue de cordão umbilical, e aí eu acho que essa é a experiência que quem trabalha com essas células acabou por assumir o bom trabalho realizado pelo transplante de cordão umbilical no mundo. No sentido de logística, foram desenvolvidos bancos de cordões especializados com transportadoras, né, couriers especializados no transporte em nitrogênio líquido, e isso é distribuído pelo Brasil e pelo mundo todo. Eu estou citando o Brasil por ser um país continental, a gente consegue fazer essa distribuição, e também no restante do mundo. A dificuldade que se impõe nesse processo é o tempo, né? Nada disso é muito rápido, e às vezes o paciente que requer uma terapia dessa natureza é um caso grave que não tem muito tempo para esperar. Então, essa é uma das limitações do CARTICEL. Então, se nós ouvirmos os pacientes que são tratados ao redor do mundo, basicamente existem hubs de produção dessas células nos Estados Unidos, na Europa e alguns na China, para servir o mundo todo. Então, a China praticamente serve a Oceania, a Europa serve, a China serve a Oceania e a Ásia, a Europa serve a própria Europa e parte da Ásia também, e os Estados Unidos servem a Europa, os próprios Estados Unidos estão agora falando que vão trazer também para a América do Sul. A África ainda não está nesse circuito, tá? Em nenhuma das discussões que até agora tem sido feita. Existem empresas especializadas, são empresas que atuam nos estudos clínicos, que distribuem medicações ao redor do mundo para a indústria, por exemplo, mas que também são especialistas em transportes de produtos perecíveis, não só amostras biológicas, mas o próprio cordão umbilical, e são as mesmas empresas também que vão fazer o transporte dos produtos criopreservados, como o CARTICEL ou outras células geneticamente modificadas. Obrigado, Renato. Agora, pegar um pouco dessa sua fala e pedir para o doutor Luiz Riso comentar um assunto. Como é que a gente consegue romper, Luiz, essa barreira, entre aspas, que o Renato tocou? Ou seja, o Brasil produz muito em ciência. Se a gente olhar o número de citações, a gente não está até mal na fita. O problema é o que ele falou, o número de patentes geradas a partir de toda essa ciência não vou dizer que seja risível, mas é bastante pequeno, né, para ser delicado com essa questão. E ainda temos uma questão cultural, talvez, que tenha para somar nessa lista de problemas que você colocou, que é uma questão cultural de como que a academia ligada à universidade pública se relaciona com a indústria, né? A gente ainda encontra, por incrível que pareça, ranços ideológicos ou, enfim, não sei, culturais que atrapalham isso quando a gente vê no resto do mundo um movimento contrário, ou seja, mesmo empresas grandes indústrias farmacêuticas, hoje em dia, de alguns anos para cá já tem alguns anos, vêm se deslocando de estruturas de desenvolvimento e pesquisa próprios para utilizar bases da academia como startups e criar, a partir daí, desenvolver patentes e produtos. Como é que a gente pode sair desse imbróglio? Obrigado pela pergunta. Se você me permitir, eu queria fazer 2 comentários antes. Diz respeito à questão dos dados, né? Um projeto que a FAPESP encabeça ainda até agora, junto com a Universidade de São Paulo, que é quem é a sede desses dados, e foi criado lá no ano passado ainda, né?
junto da gente, do Hospital Sírio-Libanês e do Fleury, permitiu que os dados de todos os nossos pacientes de Covid, ou todas as pessoas que em algum momento tiveram a busca por um diagnóstico de Covid, pudessem, devidamente anonimizados, pudessem estar dispostos num metabuscador que foi criado pela USP. Então, a gente já tem uma experiência no país extremamente bem-sucedida. A última vez que eu falei com o professor Luiz Eugênio, parece que havia mais de 300 mil downloads desses datasets, né? E que já produziram dezenas de trabalhos científicos e informações importantes epidemiológicas a respeito da Covid. Então, isso que a professora Dirce falou já é uma realidade. O arcabouço existe, como mostrou a USP, que é o host desta aventura, como mostrou a FAPESP, que investiu para que isso pudesse ser feito, e instituições privadas, como Einstein, o Sírio-Libanês e o Fleury, abraçam com grande alegria a possibilidade de oferecer dados, obviamente, anonimizados de seus pacientes, para que pesquisa possa ser feita e que a gente possa seguir aqui no Brasil. Uma coisa que o professor Renato colocou, e volto àquilo que eu falei com relação à gestão e à gestão do emaranhado regulatório no Brasil, é que isto demora muito, Renato, na minha opinião, porque isto, na maior parte das vezes, é largado na mão do pesquisador. As partes que são burocráticas e que poderiam ser tocadas por outras pessoas. Então, só para você ter uma ideia, no Einstein nós estamos demorando, em média, não mais do que 1 ano e meio para registrar, tá? Mas porque, obviamente, o pesquisador produz a parte de ciência e isso depois é levado ao núcleo de apoio ao pesquisador, que conta com advogados patentários, que conta com toda a estrutura que resolve esse problema. O INPE não é tão horrível quanto parece, é que nós, como pesquisadores, quando nós olhamos aquelas coisas, a gente acha que aquele é um negócio assim, absolutamente impossível. Você imagina um cidadão qualquer que está sentado lá no INPE, tentando entender um carticel de 4ª geração ou de 5ª geração, com 4 ou 5 cofatores de ligação de linfócito para aumentar a afinidade e tal. O cara vai ficar maluco também. Então, cada um tem que fazer a sua parte, e aqui a gente busca, como eu falei, trazer esta gestão do problema do emaranhado para para a área burocrática da instituição e não a área de fins, né? Nós temos, sem dúvida, um problema no país, né? Ele vem lá da educação e a gente viu ele se manifestar agora recentemente com relação a um ímpeto que ocorre sempre, né, que a gente tem um problema qualquer, né? Quase que cultural no Brasil, como você falou, Luiz, a ideia de que patente é um problema, né? Então, qual foi a sugestão que se deu e infelizmente, angariou grande força por aí? Vamos quebrar as patentes das vacinas, né? Isso dificulta o pensamento empreendedor no país, porque as pessoas sabem que na hora que a água bater no joelho, a primeira coisa que alguém vai querer fazer é quebrar uma patente, né? A Moderna, eu acho que você mora nos Estados Unidos, ou pelo menos acompanha com certeza as notícias americanas, anteontem a Moderna publicou uma carta ao público, que saiu no New York Times, saiu no Washington Post, saiu no LA Times, dizendo que ela não vai reforçar o seu direito de patente sobre a vacina para a Covid. Quem quiser copiar a vacina da Moderna, pode copiar, que ela não entrará com ação judicial. Sabe quantas cópias nós vamos ter aqui no Brasil? Isso é nenhuma. Porque nos falta aquela formação inicial. Então, a gente tem esta questão de querer resolver o problema da maneira mais fácil, quando, na realidade, a maneira certa, ela dá mais trabalho, mas ela é, sem dúvida, a que rende mais resultados, né? Então, a patente da Moderna está aí para quem quiser. Nós não vamos fazer. Não vai ter uma dose de vacina com o modelo Moderna no Brasil, talvez daqui a 1 ano e meio ou 2. Né? Então, acho que essa é uma questão que nós precisamos atacar. E eu insisto, ela tem que ser atacada inicialmente do ponto de vista educacional. Porque se a primeira reação do brasileiro médio é vamos quebrar a patente, é porque você não entende que, de modo geral, quem não sabe criar reclama que não pode copiar, né? Então, se a gente aprender a criar, a gente vai deixar de reclamar que não precisa copiar. E isto tem que ser feito inicialmente, para que o sentimento seja assim, não, eu não preciso quebrar uma patente, eu mesmo vou criar um negócio e eu vou ter a patente, né? Isso precisa estar embutido. E é engraçado porque o brasileiro é um empreendedor.
né? Você olha os níveis de empreendedorismo no país, eles são extremamente elevados. Você vê em outras áreas, que não a área biomédica, empresas extremamente bem-sucedidas, na área econômica, por exemplo, na área de inteligência artificial. Ontem, a Embaixada do Reino Unido no Brasil fez, junto com o Instituto de Estudos Avançados da USP, um seminário sobre inteligência artificial. Você vê as iniciativas brasileiras que são absolutamente espetaculares. Então, não é que a gente não tem isso, né, no nosso DNA. É realmente, acho que uma questão de criar isto também para a área biomédica, para as ciências que são ciências experimentalistas, e isso tem que ser lá atrás. Desculpe, me estendi um pouco demais nessa resposta. Não, que isso. Eu acho que isso me remete a uma coisa interessante, né? Eu acho que é até um paradoxo. O Brasil tem um grande exemplo, na minha opinião, de iniciativa de associação com indústria e patentes e tudo que é a Embrapa. Eu não sei em que pé estão as coisas na Embrapa hoje em dia, né? Eu estou fora do Brasil há 2 anos, mas 3 anos já. Mas já se sabe até fazer isso, né? A Embrapa sempre foi um exemplo de pesquisa aplicada, e, enfim, produção de produtos biológicos, enfim, até. Agora, Renato, uma dúvida que veio da internet, da pergunta que a gente recebeu, que eu acho que é importante. É um outro aspecto, vamos dizer assim, lá na ponta, né, num trabalho como o seu. Como é que a gente vai fazer um trabalho tão complexo, produzir? Como é que você vê a produção de um produto tão complexo e tão caro, na verdade, quanto um carticel, numa instituição pública? Como é que a gente também tem um outro paralelepípedo no caminho, para dizer que não é uma pedrinha, né? Que é a questão do acesso, né? Como é que a gente também tenta facilitar isso através da pesquisa científica, né? Pesquisa clínica na prática, né? Dá para a gente usar essa ferramenta para facilitar o acesso a esse tipo de tratamento? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, porque é muito difícil a gente fugir de modelos que já estão bem estabelecidos nos países que já fazem isso há algum tempo, né? Eu acho que o que tem de peculiar no Brasil é que se 30% aí, talvez, um pouco mais, um pouco menos da nossa população está sendo servida pelo sistema privado de saúde, o restante está sendo servido pelo sistema único de saúde, que são realidades bastante diferentes, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar nos dois lados ao mesmo tempo, consegue presenciar isso de forma bastante clara, né? Não precisa ficar muito tempo fazendo comparações. Então, eu acho que isso traz, ao mesmo tempo que desafios peculiares, também traz mais oportunidades. Eu acho que aí o Brasil pode, sim, caminhar nos dois sentidos, de ter parcerias público-privadas, de desenvolvimento de tecnologia. Eu acho que o Brasil tem que ter as suas próprias biotechs. A gente tem que estimular que empresas de biotecnologias, de spin-offs, startups, e a própria indústria farmacêutica nacional consiga também desenvolver o seu parque biotecnológico para produzir essas células, produzir imunoterapia, fazer com que essas drogas que são de alto custo possam, de certa forma, serem negociadas dentro do Brasil. Porque ao mesmo tempo que pode servir o sistema privado, a gente não pode esquecer que o maior consumidor e o maior cliente vai ser o sistema público, que isso pode ser vendido para o governo federal através de parcerias. Então, eu acho que é um caminho de se desenvolver parcerias nessa natureza, em que possa ter contrapartidas dos dois lados e que isso pode ser oferecido aos dois, digamos assim, aos dois cenários que o Brasil coloca. E aí, nesse sentido, eu acho que o pesquisador brasileiro ele pode se colocar nessa tríade. Ele pode fazer esse papel de desenvolvimento tecnológico, de bancada, de pesquisa translacional, ele pode atuar com estudos clínicos de fase 1, de iniciativa do investigador, provando a eficácia, provando a segurança e, posteriormente, seguir o caminho do que se faz fora, que é, né, ter o desenvolvimento em maior escala junto com empresas de biotecnologia. O que pode ser feito com o apoio do governo federal, como está sendo feito agora no projeto de Genomas, tem um braço de terapia disruptiva, em que eles financiam pesquisadores para o desenvolvimento de tecnologias nesse sentido de fortalecimento do SUS, mas que não impede que tenha uma parceria também com o setor privado. Eu acho que esse é o caminho, Luiz. Eu tenho tendência em não... eu acho que nós não temos
Acho que nós temos que enxergar que o caminho não é o financiamento público puro e simples o tempo todo. Acho que não é só as agências de fomento que devem ser as únicas responsáveis. Isso no Brasil já é visto. Existe investimento do setor privado em pesquisa no Brasil, e isso tem que ser estimulado, e o pesquisador brasileiro precisa se adaptar a isso e saber lidar com isso com uma forma muito clara. Fazer pesquisa com o braço privado não quer dizer que o SUS não será beneficiado. Acho que esse aspecto não pode ser mais visto dessa forma. Muito pelo contrário, é possível estabelecer boas parcerias que os dois lados possam se beneficiar. Então, trazer tecnologias como o cartilho passa necessariamente por esse caminho, tá? Para que a gente possa melhorar o acesso às drogas. Tem um caminho tradicional, que é a droga vir de fora do Brasil, vai ser registrada, nós vamos ter preços altos das medicações, e aí nós teremos sim problemas de acesso, o SUS demora a incorporar, os planos de saúde incorporam de uma forma mais rápida, mas nem sempre pagam todas as modalidades terapêuticas, enfim. Eu acho que esse é o sistema tradicional. Eu não vejo outro caminho a não ser desenvolver o que é nosso, com parcerias, inclusive parcerias internacionais, com a própria, com globais, não vejo problema nisso também. É uma questão de saber negociar, estabelecer bons projetos que sejam atraentes para o braço privado, que sejam benéficos para o braço público também, e uma questão eu acho que mais de posicionamento e estratégia do que propriamente de dificuldades. Eu vejo como possível isso ser feito. Eu acho que isso é muito importante. Você tá numa cidade que já está criando uma tradição, né, no desenvolver um polo de pesquisa com parcerias de bastante sucesso, que é Ribeirão Preto. Eu tenho repetido uma frase em alguns eventos, desde o início da pandemia, já tinha isso na cabeça, mas ficou muito mais forte agora. A gente vai ter que descobrir no Brasil que ser autossuficiente, ter pesquisa, principalmente na área de biotecnologia, é item de segurança nacional tão ou mais importante que porta-avião e submarino, né? E a gente tem que entender que é isso que vai mudar a realidade do mundo nos próximos anos, nas próximas décadas. Doutora Dirce, eu queria ouvir também da senhora uma colocação com relação a essa questão da colaboração. Eu ainda continuo insistindo nesse ponto, né? A gente tem que avançar nisso. Quem que a gente tem que botar na mesa para conversar? Colaboração, você referiu à colaboração com dados de pesquisa? Essa colaboração de dados, a resolver essa sua... Quem tem que sentar nessa mesa? Então, na verdade, isso é uma coisa assim, a única coisa que eu tenho nesse momento, até queria a opinião do Riso, que eu acho que tem uma visão muito ampla nesse sentido, assim, isso me incomoda. Agora, eu não saberia quem que precisa sentar nessa mesa, porque eu desconheço essa parceria que foi comentada aqui pelo Riso, mas, assim, eu acho que tem um pouco de dificuldade quando a gente fala de dados genéticos, entendeu? Então, eu entendo que, às vezes, é muito mais fácil quando a gente fala de vírus. Eu acho que, do jeito que o dado está no Brasil, ele está guardado em... tipo, nós temos um monte de dados e ele ainda tem que ser trabalhado, você tem que ter dinheiro para que ele passe a ser estruturado e seja útil. Eu acho ainda que valeria a pena todos os locais onde faz, e eu estou me referindo a dado genômico de tumor e de paciente, para a gente talvez usar essas parcerias como modelo e tentar trazer isso para esse tipo de dado também. E eu sou meio não tão bem informada nisso, mas é uma coisa que me incomoda. E talvez conversar com pessoas que se dedicam, já têm experiência com isso, a gente pode conversar. Mas isso, Luiz, é pensar no dado que é gerado aqui no Brasil. Eu acho que no dado que é gerado fora, eu acho que as próprias farmas que acabam financiando esses dados, que esse teste por razões que eu nem quero discutir, porque realmente pode ser que alguns testes desses são feitos fora do Brasil, será que a gente não poderia sentar e conversar e falar, escuta, como que vocês atuam como intermediadores disso, para a gente ter
esses dados no Brasil de forma facilitada. Aonde? Não necessariamente, paciente do AC Camargo tem que vir para o AC Camargo. Não sei. Aí eu acho que tem que sentar quem faz exame, quem trabalha com banco de dados é super importante, quem trabalha com a parte de regulamentação, quem trabalha com essa interface, né, indústria farmacêutica e mais essas interfaces de quem gerencia dado. Hoje o dado genômico, principalmente em câncer, o dado genômico gerado em tumores, ele é importante. Ele é importante, é que daí que sai os desenhos das terapias. Então, eu vou levar essa questão para casa, porque eu acho que é uma questão que a gente que precisa conversar com quem é mais experiente, mas eu acho que a gente tem como disponibilizar isso dentro, alinhado com a lei de proteção, preocupado com essas informações que saem do Brasil, mas que tem que voltar para o Brasil para poder ser útil para a geração de conhecimento, né? Geração de conhecimento, empreendedorismo e várias coisas. Isso, essa sua fala me lembrou uma notícia que circulou há algum tempo atrás, que foi talvez acredito que seja o maior milionário do México, né, o Carlos Slim, que resolveu patrocinar um consórcio genético, porque o México tem uma situação peculiar, que ainda tem uma base de população indígena muito grande, e ele entendeu, ou convenceram a ele, da importância de se criar um consórcio para se entender, vamos dizer assim, a genética do povo mexicano. Então, talvez a gente precise também trazer alguém para poder patrocinar esse jogo todo junto, né? Quem sabe a gente identifica aí. Eu acho que o Riso pode dar uma ideia. A conversa tá boa, eu acho que se bobeasse a gente ia até mais tarde aqui, né? Abrir um vinho, tomava aqui e continuava conversando, mas infelizmente não trouxemos, nos preparamos para isso. Mas, Riso, você que tem essa experiência de gestão e vive numa instituição que consegue trafegar bem essa, como você mesmo ressaltou, essa interface aí com o privado e o público e o mundo acadêmico. Como é que você visualiza aí para a gente tentar costurar alguma coisa? Olha, eu acho que eu gosto muito da lei de Lavoisier modificada, né? No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se copia, né? Então, se você tem modelos que são muito bem sucedidos nesse sentido, né? E a gente tem que aproveitar uma coisa que a pandemia deixou claro, né? Que o país é capaz de se integrar, e é capaz de se integrar por si próprio, né? Com relação a dados, particularmente, nós tivemos uma surpresa muito, eu diria, muito boa com a LGPD, porque ela, do ponto de vista de proteção de dados à pesquisa, ela é absolutamente precisa com a proteção dos dados dos pacientes e dos participantes de pesquisa, mas ela também dá uma liberdade que o cientista precisa para buscar as coisas que estão atrás do dado bruto, né? A gente sempre fala assim, dado é muito legal, mas melhor que dado é informação, né? E quando a gente falou que a gente colocou os dados juntos com o Círio, junto com o Fleury, o que a gente fez foi isso, e agora as pessoas estão retirando, né? Estão transformando o dado que essas instituições geraram em informações importantes sobre a Covid no país. Então, a impressão que eu tenho é que, obviamente, nós temos que ter os interlocutores públicos, porque vamos falar, por exemplo, no Estado de São Paulo, a FAPESP sendo a pujante, quase com certeza, a mais importante agência de financiamento de pesquisa no país, né? Ela tem sempre o que dizer, tem sempre o que colaborar. No caso da Covid, volta à história da lei de Lavoisier, né? Copiar o que foi feito para a Covid. A FAPESP liderou esse esforço através do seu presidente, o professor Luiz Eugênio Mello, né? Nós temos inteligência já na manutenção disso daí para outras coisas, né? Todo mundo com quem eu falei, viu, no dado de Covid, eram todos engenheiros, pessoal de ciência da computação, né? Eles achavam a coisa mais divertida do mundo ver dado de tomografia. Estavam acostumados com o negócio de dado de estrela, negócio de
modificação de som que vem do universo, né? Então, para eles, lidar com imagens do nosso tipo foi muito interessante e não é muito diferente, né? Você colocar uma tomografia e você colocar o mapa do céu em setembro no Chile, é o mesmo fundo. E no final das contas, o dado genético vai ser a mesma coisa, é só uma questão da gente falar com os cientistas de dados que eles sabem transformar isso daí, a gente tem essas pessoas precisam estar imbuídas. Como eu falei lá no começo também, a iniciativa privada no Brasil, depois da pandemia, começou a se envolver mais no patrocínio, então ela também precisa estar presente. Nós temos hoje uma base de pessoas e um modelo, que eu acho que foi muito bem desenhado pela Fundação Itaú, que permite que a iniciativa privada possa entrar com o que ela tem de melhor, que não é o dinheiro, é o empreendedorismo, né? É nos ensinar como lidar com isso e tal. O dinheiro é secundário, é importante, mas é secundário, né? E, finalmente, as agências reguladoras, né? Nós ainda temos algumas dificuldades na Conep, onde eu sento como parecerista ad hoc, não sou um membro permanente, mas sou ad hoc já há muitos anos, alguma dificuldade de entendimento, principalmente do ponto de vista genético, né? Quando você fala de dados genéticos, há uma certa preocupação, muitas vezes já gerada pelo desconhecimento do que eles querem dizer. Mas, ordinariamente, as pessoas todas têm boa vontade, a maioria delas, pelo menos, né? Então, se sentarmos à mesa todos, teremos o que apresentar e o Brasil tem, sim, condições de estar na frente desta luta. Nós temos grandes cientistas, nós temos grandes centros, vamos pegar, por exemplo, em câncer, nós temos aí dois grandes centros, nós aqui no Einstein também, o Sírio-Libanês, o próprio IDOR tem feito coisas muito interessantes em câncer, né? O INCA no Rio de Janeiro. Então, se sentarmos estes atores, que são as pessoas que produzem o dado, com aquelas pessoas que fazem a curadoria do dado, com quem controla a lei e quem paga por isso, não tem jeito de dar errado, e são pessoas que já mostraram que querem estar sentadas, a Covid mostrou isso. Obrigado, Luiz. A gente está chegando aqui no final, tem mais uma pergunta, vale para você, especificamente com relação ao seu centro de pesquisa no Einstein, mas também queria ouvir dos outros dois. Como é que a gente capta recursos para pesquisa inovadora no Brasil? A gente sai daqui animado. Olha, capricha na resposta, hein? Não. Eu acho que é engraçado que muitas vezes a pergunta complexa como essa tem uma resposta simples, tá? De modo geral, quem tem dinheiro para colocar em pesquisa é gente que tem muito dinheiro. E tem uma coisa que gente que tem muito dinheiro tem, que gente que tem pouco dinheiro como eu não tem, que é a ideia de o que é um bom investimento, né? Então, a captação passa inevitavelmente pela sua credibilidade. Então, você capta dinheiro na medida que você transmite credibilidade àquele indivíduo que deposita dinheiro em você. Para qualquer coisa, né? Seja para um rendimento financeiro, seja para um rendimento intelectual, seja para um rendimento cultural, né? Então, se eu pudesse resumir em uma palavra como é que se faz para captar dinheiro, é credibilidade. E a credibilidade, ela passa não só pelos resultados, mas por uma gestão precisa, né? Essa questão de você poder mostrar à pessoa que está investindo em ciência que o dinheiro dela será multiplicado porque a atividade fim, que é produzir ciência, está protegida das atividades meio. E que as atividades meio serão exercidas por pessoas que são treinadas para fazer atividade meio, que querem que o cientista se desenvolva, que têm prazer e que retiram no seu dia a dia como uma vitória quando o pesquisador publica, quando o pesquisador tem uma patente. A hora que você apresenta esta credibilidade e esta forma de gerir o dinheiro, ordinariamente, gente que tem dinheiro gosta de pôr dinheiro aí, porque o cara fala, cada real que eu ponho vai virar R$2. Maravilha. Bom, queria ouvir as palavras finais da doutora Dirce, do doutor Renato, para a gente poder caminhar para o encerramento do nosso evento desse mês. Vou falar antes, então, Renato? Eu não sei quem fala antes. Fica à vontade, Dirce. Pode ficar à vontade. Na verdade, eu acho assim, tirando, né, essa informação que o Riso trouxe, né, que é dinheiro privado, né, e você mostrar produto, fazer
Acho que a gente tem que ser treinado, os cientistas, a mostrar valor àquilo que a gente está propondo, né? Acho que também é um pouquinho... Eu gosto muito de colocar a minha culpa, porque assim a gente consegue resolver. O problema dos outros fica um pouco mais difícil. Mas eu acho também que o que a gente tem que aprender, no meu ponto de vista, é escrever projetos assim que tenham relevância. A gente vai ter que ter tempo de escrever isso. Eu acho que a gente não pode reclamar tanto aqui no estado de São Paulo. A gente tem a FAPESP, ela acaba nos ajudando muito. Eu sou até meio cuidadosa antes de reclamar de dinheiro, viu, Luiz? De verdade que eu sou. E eu acho que é ter projetos competitivos. A gente não assume, às vezes, que alguns projetos nossos não são competitivos. A gente tem que melhorar isso. E colocar, e para isso a gente tem que ter os revisores que entendam que não necessariamente todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente tem que colocar o dinheiro naqueles que vão realmente produzir dados interessantes. Então, meritocracia é duro, mas eu acho que tem que funcionar também nas agências de fomento, e a gente tem que melhorar o projeto até conseguir. E tempo, né? Se a gente tirar várias coisas de gestão que a gente acaba fazendo, a gente vai ter muito mais tempo para gerar projetos que são extremamente competitivos. Então, eu fico mais preocupada um pouco de só falar que não tem dinheiro. Eu acho que tem, a gente tem que ter tempo de entender quais são as fontes, ir atrás, e é isso que eu acho um pouquinho dessa parte, que eu acho que a gente está precisando saber acordar. A hora que acaba o dinheiro da pesquisa, a gente sai, para tudo e vai atrás de todos os projetos. E se você for ver, Estados Unidos, eu nunca fiquei tanto tempo nos Estados Unidos, mas as pessoas ficam escrevendo, escrevendo, escrevendo e aplicando em todos os lugares. Então, eu acho que a gente... muitas vezes aplica 1, 2 projetos e não consegui. Não, tem que fazer 30 projetos para ter dinheiro. A gente tem dinheiro quando a gente faz isso. Eu vou no mesmo sentido, e eu acho que o bom projeto ele é fundamental. É difícil ter uma boa captação com um projeto que não traduz credibilidade de um grupo que a gente não pode pensar em pesquisa como investimento a fundo perdido, né? Ela tem que trazer um retorno, talvez não em forma de dinheiro, mas um retorno social. E isso é importantíssimo, isso vai traduzir em benefício para quem está investindo. Eu acho que o ambiente de incubadoras de startups, por exemplo, é um ambiente bastante claro, que traduz para a gente boas propostas em que dinheiro existe para ser investido, né? E dentro do universo da pesquisa, eu acho que os bons projetos, eles podem, sim, serem contemplados. Pessoalmente, eu posso dizer do sistema Pronon, eu voltei em 2018 dos Estados Unidos, e o meu laboratório foi montado inteiro com o sistema pelo Pronon. Nós tivemos doações de mais de 600 CPFs e CNPJs diferentes num projeto dessa natureza, depois do Carticel, o que deixou a gente bastante feliz e mostra que teve repercussão, que as pessoas enxergam que é uma boa proposta que pode beneficiar a nossa população. Então, acho que isso é factível. Eu acho que a FAPESP tem uma posição de destaque, isso é inegável, né? Eu acho que nós não podemos esquecer que 25%, 30% do nosso PIB acontece no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, e isso nos coloca, sim, uma posição de privilégio. As grandes empresas, suas sedes estão localizadas aqui no estado de São Paulo, então fica mais fácil você conversar com o diretor de uma empresa, fica mais fácil você ter acesso para mostrar o seu trabalho, o que talvez não possa ser tão fácil em outros centros. Mas aí entram as colaborações, né? As colaborações, elas não são apenas internacionais, mas podem ser nacionais também, e eu acho que o pesquisador, a FAPESP, faz colaborações dentro do nosso próprio país, com outras fundações e com outros institutos, e isso eu vejo com olhos muito bons também. Então, acho que é fundamental o processo de qualidade. Compartilho com a Dirce, o americano, ele fica pedindo dinheiro o tempo todo, ele não pode ter uma oportunidade de já ter um projeto na gaveta, ele vai lá, muda de acordo com a proposta e manda, arruma alguém, um pós-doc, coloca para trabalhar e não para. O tempo todo submetendo pedidos e indo atrás de ferramentas. Então, eu acho que o caminho é esse que está sendo discutido aí pela Dirce, pelo Luiz. Eu concordo com eles também.
Eu queria só complementar, Luiz, por favor. Eu também queria Claro. assim, fazer um reconhecimento. Pronon é uma das iniciativas mais interessantes que tem. Hoje, meu laboratório hoje ele está sendo funcionado por investimento do Pronon, e não é pouco dinheiro. Então, existem alternativas. Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Eu fico muito feliz quando a gente consegue chegar no final do encontro desses e a gente ouvir tudo isso que vocês falaram e ver que a gente está construindo aquela história de construir um castelinho, mas é verdade, é por aí, né? A gente está discutindo, para quem está aqui acompanhando a gente nesses encontros todos, o quanto é importante que o centro de pesquisa seja profissionalizado. O Riso mostrou isso de maneira muito clara. A fala de vocês como pesquisadores, né? Disse, e Renato, dizendo o quanto que ter esse apoio profissional libera tempo para vocês poderem pesquisar, poderem pensar, poderem desenvolver um projeto novo. Então, acho que a gente vai continuar nessa toada. Eu vou encerrar o de hoje, agradecer muito a presença de todo mundo que está acompanhando pela internet o nosso encontro, agradecer muito a Dirce, Luiz Vicente Riso e Renato Cunha também, porque a gente agradece a Libs pela iniciativa, o projeto de incentivo à pesquisa clínica e esses encontros de pesquisa clínica. Espero todo mundo de volta no dia 26 de maio e a gente vai discutir nesse dia o tema de estudos de iniciativa do investigador. É um tema bastante interessante, eu acho que vai casar com complemento com o que a gente discutiu hoje aqui. E, olha, tem muita coisa para a gente fazer, mas eu acho que a gente fazendo reuniões como essa, sequenciadas, cadenciando, vão nascer boas iniciativas desse nosso projeto, com certeza. Quero de novo agradecer a Libs, agradecer a vocês, desejar uma boa noite a todo mundo. Por favor, se cuidem. E dia 26 de maio a gente se encontra de novo aqui nos encontros de pesquisa clínica. Até lá!